E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice, estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Todo jovem brasileiro que deseja ingressar como oficial do Exército Brasileiro precisa fazer a prova de ingresso da SPSEX, o vestibular da SPSEX. Por isso que eu estou todo paramentado, trajado a rigor para apresentar para vocês esta questão da nossa querida SPSEX. É uma questão que envolve ali um pouquinho de hidrostática e um pouquinho de força elástica. Mas antes de resolvermos a questão, não se esqueça, já clique ali deixando o seu like, importante para mim, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber informação cada vez que eu posto um novo vídeo. Combinado assim? E se você tiver alguma dúvida, não se esqueça. Acesse aí o meu Instagram e mande uma pergunta, mande sua dúvida, converse comigo a respeito disso. Combinado? Vamos lá então? Acompanhem comigo aí na tela a leitura do exercício. No interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,40 metros e massa M de 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio, com metade do seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nesta situação é de, considerando gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, antes de partirmos para o desenho e resolução, vale a pena lembrar. Veja que no texto ele fala que só metade do volume do corpo fica dentro da água. Isso muito importante na interpretação do exercício. Outro detalhe, ele diz que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. Lembrem-se que densidade a gente sempre trabalha com potência de base 10. Ok? Não esqueça disso. E continuando, aí para nossa resolução, o que eu tenho? Eu tenho o desenho, dá uma olhada lá no desenho. Ele fala assim, então, isso foi dado na prova, né? O primeiro desenho ali é o corpo pendurado sem água, sem nada dentro do recipiente, e o segundo colocado com água dentro do recipiente. As alternativas apresentadas são 3 centímetros, 2,5, 2, 1,5 e 1, respectivamente. Para o quê? Para a deformação da mola do segundo caso, do caso do recipiente com água. Lembrem-se, eu quero a deformação da mola no corpo com água no recipiente. Combinado? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos analisar primeiro o seguinte. Se eu tenho um corpo pendurado, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, puxando para o centro da Terra, eu tenho a força peso. Lembrando que peso é a massa vezes gravidade, o texto falou que a massa era 40 kg, então 40 vezes 10, 400 newtons de peso. Mas por que o corpo não cai? Ele não cai porque a mola não está deixando ele cair. Portanto, puxando para cima, eu tenho a força elástica. Quem é a força elástica? É a lei de Hooke, que diz para mim que a força elástica é igual a K vezes X. Quem é K? É a constante elástica. E quem é esse X? É a deformação da mola. Observe que no texto ele falou que essa deformação da mola do corpo sem água no recipiente é de 5 centímetros. 5 centímetros, centímetro, eu tiro o Czinho e coloco 10 a menos 2. Então ali eu tenho o que de deformação da mola? 5, 10 elevado a menos 2 metros. Quem eu não tenho? Eu não tenho o valor da letra K, que é a constante elástica. Mas, lembrando que quando você está trabalhando com forças, e se eu tenho um corpo em equilíbrio, a resultante entre elas é nula, ou seja, as forças atuantes em sentido contrário, elas são igualadas, elas são iguais, por isso a força elástica é igual ao peso. Ou seja,
K vezes X, que é a força elástica, é igual a 400. Substituindo no lugar do X o 510 elevado a menos 2, que é o valor do deslocamento da deformação da mola, e transformando o 400 ali em potência, então o que é 400? 4 vezes 10 ao quadrado. Se eu estou multiplicando K por 510 a menos 2, ele passa dividindo. E quanto dá 5 divididos por 4? Dá 0,8. Como que dá ali a divisão de 10 ao quadrado por 10 a menos 2? Você, com divisão de potências de mesma base, conserva a potência e subtrai os expoentes. Então você vai ter 2 menos menos 2. Menos com menos dá mais, portanto, K é igual a 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Porém, é sempre interessante você deixar em notação científica. Portanto, quem é K? É 810 ao cubo newtons por metro quadrado. E agora nós vamos para a questão em si. Isso foi meu cálculo auxiliar. A questão de verdade, ela vai pedir esse desenho aqui, ó, com o corpo com água dentro. E o que acontece quando você tem água num recipiente? Bom, primeiro de tudo, puxando para o centro da Terra, peso. Está ali, 400 newtons, já fiz antes. Por que o corpo não cai? Agora vem um problema, por 2 motivos. Primeiro, você tem a força elástica puxando para cima e a deformação da mola. Entretanto, a mola se deforma menos porque tem mais uma força empurrando o corpo para cima, que é chamada de empuxo. E quem que é esse empuxo? Empuxo é a força que o líquido exerce sobre o corpo empurrando para cima. Bom, lembrando que eu falei agora há pouco que quando você tem corpos em equilíbrio, as forças contrárias se igualam, nós não podemos esquecer que agora, puxando o corpo para cima, eu tenho 2 forças, então elas vão se juntar, formando o quê? Formando que a força elástica mais o empuxo ficam igual ao peso. Mas quem que é a força elástica mesmo? É K vezes X. E quem é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. E isso é igual ao peso. Antes de continuarmos, apareceu aí para mim o lance do volume imerso. Como que eu entendo qual é o volume imerso? Bom, o texto falou para mim que o corpo é um cubo e o volume do cubo é a aresta ao cubo. A aresta vale 0,40, então o volume do corpo é 0,40 ao cubo. 0,40 ao cubo vai dar 0,064. Lembrem-se, sempre transforme em notação científica. Então 0,064 é 6,4 vezes 10 elevado a menos 2. Mas isso, gente, é o volume do corpo. E é aqui que está o problema da questão. O exercício, ele não quer o volume do corpo. O exercício fala que só metade do corpo está sob a ação do empuxo. Então o volume imerso, ele é na verdade metade do volume do corpo. Portanto, é o 6,410 elevado a menos 2 pela metade, que nos dá 3,210 elevado a menos 2 metros cúbicos. Quem que é isso? É o volume imerso. Agora eu posso voltar ali na fórmula e substituir no lugar do volume imerso aqui, ó, o valor dado. Vamos ver como fica isso? Então eu tenho a questão, as forças atuantes e substitua para mim. Força elástica, K vezes X. Empuxo, densidade do líquido, gravidade, volume imerso, igual ao peso. Bom, eu sei que o K eu tinha calculado 810 ao cubo, o X é o que eu quero. Eu sei que a densidade do líquido era de 1000 kg metro cúbico, perdão, 1000 kg metro quadrado. Metro cúbico, desculpe. Porém, 1000 kg metro cúbico é a mesma coisa que um 10 ao cubo. Olha aí na tua tela, ó, um 10 ao cubo é a densidade do líquido. Quem que é gravidade local? É 10. Quem que é o volume imerso? 3,210 elevado a menos 2. Continuando, fazendo a operação matemática aqui, ó, eu tenho 3,2 vezes 1, dá 3,2. 10 ao cubo com 10 elevado a 1 dá 10 elevado a quarta. 10 elevado a quarta com 10 elevado a menos 2 dá 10 ao quadrado. Percebem?
E agora eu vou passar para o outro lado, ou seja, para o segundo membro, 3,2 10 ao quadrado, e já vou aproveitar para transformar o 400 em potência. Então vai ficar ali, ó, 8 10 ao cubo vezes o x, que eu quero, é igual ao peso 410 ao quadrado menos o volume, o empuxo, 3,2. Potências de mesma base, subtração, eu subtraio os coeficientes. Então 4 menos 3,2 dá 0,8. Repete o expoente. Se o 8 10 ao cubo está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 8,08 transformado em notação científica fica 8 10 elevado a 1. E aí eu tenho o quê? 8 divididos por 8 que dá 1. E divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3, menos 2. E o que é 10 elevado a menos 2 mesmo? 10 elevado a menos 2 é o prefixo de submúltiplo cente. Então eu tiro aquele 10 a menos 2 ali e no lugar eu coloco a letrinha C de cente. Portanto, a deformação da mola foi de 1 centímetro. Resposta, letra E. Fácil, né, pessoal? Muito simples. Então, espero que você tenha gostado do exercício, entendido bem ele. Comente aí, deixe o seu comentário embaixo se você achou legal, se ficou fácil de entender da forma que nós resolvemos o exercício. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, assinalar ali o sininho de notificações e, se possível, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo para que o canal possa crescer e eu possa fazer mais vídeos legais. Combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima! E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice, estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Todo jovem brasileiro que deseja ingressar como oficial do Exército Brasileiro precisa fazer a prova de ingresso da SPSEX, o vestibular da SPSEX. Por isso que eu estou todo paramentado, trajado a rigor para apresentar para vocês esta questão da nossa querida SPSEX. É uma questão que envolve ali um pouquinho de hidrostática e um pouquinho de força elástica. Mas antes de resolvermos a questão, não se esqueça, já clique ali deixando o seu like, importante para mim, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber informação cada vez que eu posto um novo vídeo. Combinado assim? E se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, acesse aí o meu Instagram e mande uma pergunta, mande sua dúvida, converse comigo a respeito disso. Combinado? Vamos lá então? Acompanhem comigo aí na tela a leitura do exercício. No interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,40 metros e massa M de 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio, com metade do seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nesta situação é de, considerando gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, antes de partirmos para o desenho e resolução, vale a pena lembrar. Veja que no texto, ele fala que só metade do volume do corpo fica dentro da água. Isso muito importante na interpretação do exercício. Outro detalhe, ele diz que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Lembrem-se que densidade a gente sempre trabalha com potência de base 10. Ok? Não esqueça disso. E continuando, né, aí para nossa resolução, o que eu tenho? Eu tenho o desenho, dá uma olhada lá no desenho. Ele fala assim, então, isso foi dado na prova, né? O primeiro desenho ali é o corpo pendurado sem água, sem nada dentro do recipiente, e o segundo colocado com água dentro do recipiente. As alternativas apresentadas são 3 centímetros, 2,5, 2, 1,5 e 1. Respectivamente. Para o quê? Para a deformação da mola
do segundo caso, do caso do recipiente com água. Lembrem-se, eu quero a deformação da mola no corpo com água no recipiente. Combinado? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos analisar primeiro o seguinte: se eu tenho um corpo pendurado, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, puxando para o centro da Terra, eu tenho a força peso. Lembrando que peso é a massa vezes gravidade, o texto falou que a massa era 40 kg, então 40 vezes 10, 400 newtons de peso. Mas por que o corpo não cai? Ele não cai porque a mola não está deixando ele cair. Portanto, puxando para cima, eu tenho a força elástica. Quem é a força elástica? É a lei de Hooke, que diz para mim que a força elástica é igual a K vezes X. Quem é K? É a constante elástica. E quem é esse X? É a deformação da mola. Observe que no texto ele falou que essa deformação da mola do corpo sem água no recipiente é de 5 centímetros. 5 centímetros, centímetro, eu tiro o Czinho e coloco 10 a menos 2. Então ali eu tenho o que de deformação da mola? 5, 10 elevado a menos 2 metros. Quem eu não tenho? Eu não tenho o valor da letra K, que é a constante elástica. Mas, lembrando que quando você está trabalhando com forças, e se eu tenho um corpo em equilíbrio, a resultante entre elas é nula, ou seja, as forças atuantes em sentido contrário, elas são igualadas, elas são iguais, por isso a força elástica é igual ao peso, ou seja, K vezes X, que é a força elástica, é igual a 400. Substituindo no lugar do X o 510 elevado a menos 2, que é o valor do deslocamento da deformação da mola, e transformando o 400 ali em potência, então o que é 400? 4 vezes 10 ao quadrado. Se eu estou multiplicando K por 5, 10 a menos 2, ele passa dividindo. E quanto dá 5 divididos por 4? Dá 0,8. Como que dá ali a divisão de 10 ao quadrado por 10 a menos 2? Você, com divisão de potências de mesma base, conserva a potência e subtrai os expoentes. Então você vai ter 2 menos menos 2. Menos com menos dá mais, portanto, K é igual a 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Porém, é sempre interessante você deixar em notação científica. Portanto, quem é K? É 810 ao cubo newtons por metro quadrado. E agora nós vamos para a questão em si. Isso foi meu cálculo auxiliar. A questão de verdade, ela vai pedir esse desenho aqui, ó, com o corpo com água dentro. E o que acontece quando você tem água num recipiente? Bom, primeiro de tudo, puxando para o centro da Terra, peso. Está ali, 400 newtons, já fiz antes. Por que o corpo não cai? Agora vem o problema, por 2 motivos. Primeiro, você tem a força elástica puxando para cima e a deformação da mola. Entretanto, a mola se deforma menos porque tem mais uma força empurrando o corpo para cima, que é chamada de empuxo. E quem que é esse empuxo? Empuxo é a força que o líquido exerce sobre o corpo empurrando para cima. Bom, lembrando que eu falei agora há pouco que quando você tem corpos em equilíbrio, as forças contrárias se igualam, nós não podemos esquecer que agora, puxando o corpo para cima, eu tenho 2 forças, então elas vão se juntar, formando o quê? Formando que a força elástica mais o empuxo ficam igual ao peso. Mas quem que é a força elástica mesmo? É K vezes X. E quem é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. E isso é igual ao peso. Antes de continuarmos, apareceu aí para mim o lance do volume imerso. Como que eu entendo qual é o volume imerso? Bom, o texto falou para mim que o corpo é um cubo e o volume do cubo é a aresta ao cubo. A aresta vale 0,40, então o volume do corpo é 0,40 ao cubo. 0,40 ao cubo vai dar 0,064. Lembrem-se, sempre transforme em notação científica. Então 0,64 é 6,4 vezes 10 elevado a menos 2. Mas isso, gente, é o volume do corpo. E é aqui que está o problema da questão.
O exercício, ele não quer o volume do corpo. O exercício fala que só metade do corpo está sob a ação do empuxo. Então o volume imerso, ele é na verdade metade do volume do corpo. Portanto, é o 6,410 elevado a menos 2 pela metade, que nos dá 3,210 elevado a menos 2 metros cúbicos. Quem que é isso? É o volume imerso. Agora eu posso voltar ali na fórmula e substituir no lugar do volume imerso aqui, ó, o valor dado. Vamos ver como fica isso? Então eu tenho a questão, as forças atuantes e substitua para mim. Força elástica, K vezes X. Empuxo, densidade do líquido, gravidade, volume imerso, igual ao peso. Bom, eu sei que o K eu tinha calculado 810 ao cubo, o X é o que eu quero. Eu sei que a densidade do líquido era de 1000 kg metro cúbico, perdão, 1000 kg metro quadrado. Metro cúbico, desculpe. Porém, 1000 kg metro cúbico é a mesma coisa que um 10 ao cubo. Olha aí na tua tela, ó, um 10 ao cubo é a densidade do líquido. Quem que é gravidade local? É 10. Quem que é o volume imerso? 3,210 elevado a menos 2. Continuando, fazendo a operação matemática aqui, ó, eu tenho 3,2 vezes 1, dá 3,2. 10 ao cubo com 10 elevado a 1 dá 10 elevado a quarta. 10 elevado a quarta com 10 elevado a menos 2 dá 10 ao quadrado. Percebem? E agora eu vou passar para o outro lado, ou seja, para o segundo membro, 3,2 10 ao quadrado, e já vou aproveitar para transformar o 400 em potência. Então vai ficar ali, ó, 8 10 ao cubo vezes o x, que eu quero, é igual ao peso 410 ao quadrado menos o volume, o empuxo 3,2. Potências de mesma base, subtração, eu subtraio os coeficientes. Então 4 menos 3,2 dá 0,8. Repete o expoente. Se o 810 ao cubo está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 808 transformado em notação científica fica 810 elevado a 1. E aí eu tenho o quê? 8 divididos por 8 que dá 1. E divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3, menos 2. E o que é 10 elevado a menos 2 mesmo? 10 elevado a menos 2 é o prefixo de submúltiplo cente. Então eu tiro aquele 10 a menos 2 ali e no lugar eu coloco a letrinha C de cente. Portanto, a deformação da mola foi de 1 centímetro. Resposta, letra E. Fácil, né, pessoal? Muito simples. Então, espero que você tenha gostado do exercício, entendido bem ele. Comente aí, deixe o seu comentário embaixo se você achou legal, se ficou fácil de entender da forma que nós resolvemos o exercício. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, assinalar ali o sininho de notificações. E, se possível, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo para que o canal possa crescer e eu possa fazer mais vídeos legais. Combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima! E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice, estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago hoje é uma questão da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Todo jovem brasileiro que deseja ingressar como oficial do Exército Brasileiro precisa fazer a prova de ingresso da SPSEX, o vestibular da SPSEX. Por isso que eu estou todo paramentado, trajado a rigor para apresentar para vocês esta questão da nossa querida SPSEX. É uma questão que envolve ali um pouquinho de hidrostática e um pouquinho de força elástica. Mas antes de resolvermos a questão, não se esqueça, já clique ali deixando o seu like, importante para mim, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho de notificações para receber informação cada vez que eu posto um novo vídeo. Combinado assim? E se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, acesse aí ó, o meu Instagram e mande uma pergunta, mande sua dúvida, converse comigo a respeito disso. Combinado? Vamos lá então? Acompanhem comigo aí na tela a leitura do exercício.
No interior de um recipiente vazio é colocado um cubo de material homogêneo de aresta igual a 0,40 metros e massa M de 40 kg. O cubo está preso a uma mola ideal de massa desprezível fixada no teto, de modo que ele fique suspenso no interior do recipiente, conforme representado no desenho abaixo. A mola está presa ao cubo no centro de uma de suas faces e o peso do cubo provoca uma deformação de 5 centímetros na mola. Em seguida, coloca-se água no recipiente até que o cubo fique em equilíbrio, com metade do seu volume submerso. Sabendo que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico, a deformação da mola nesta situação é de, considerando gravidade no local, 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, antes de partirmos para o desenho e resolução, vale a pena lembrar. Veja que no texto ele fala que só metade do volume do corpo fica dentro da água. Isso é muito importante na interpretação do exercício. Outro detalhe, ele diz que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Lembrem-se que densidade a gente sempre trabalha com potência de base 10. Ok? Não esqueça disso. E continuando, né, aí para nossa resolução, o que eu tenho? Eu tenho o desenho, dá uma olhada lá no desenho. Ele fala assim, então, isso foi dado na prova, né? O primeiro desenho ali é o corpo pendurado sem água, sem nada dentro do recipiente, e o segundo colocado com água dentro do recipiente. As alternativas apresentadas são 3 centímetros, 2,5, 2, 1,5 e 1. Respectivamente. Para o quê? Para a deformação da mola do segundo caso, do caso do recipiente com água. Lembrem-se, eu quero a deformação da mola no corpo com água no recipiente. Combinado? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos analisar primeiro o seguinte. Se eu tenho um corpo pendurado, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, puxando para o centro da Terra, eu tenho a força peso. Lembrando que peso é a massa vezes gravidade, o texto falou que a massa era 40 kg, então 40 vezes 10, 400 newtons de peso. Mas por que o corpo não cai? Ele não cai porque a mola não está deixando ele cair. Portanto, puxando para cima, eu tenho a força elástica. Quem é a força elástica? É a lei de Hooke, que diz para mim que a força elástica é igual a K vezes X. Quem é K? É a constante elástica. E quem é esse X? É a deformação da mola. Observe que no texto ele falou que essa deformação da mola do corpo sem água no recipiente é de 5 centímetros. 5 centímetros, centímetro, eu tiro o Czinho e coloco 10 a menos 2. Então ali eu tenho o que de deformação da mola? 5, 10 elevado a menos 2 metros. Quem eu não tenho? Eu não tenho o valor da letra K, que é a constante elástica. Mas, lembrando que quando você está trabalhando com forças, e se eu tenho um corpo em equilíbrio, a resultante entre elas é nula, ou seja, as forças atuantes em sentido contrário, elas são igualadas, elas são iguais, por isso a força elástica é igual ao peso, ou seja, K vezes X, que é a força elástica, é igual a 400. Substituindo no lugar do X o 510 elevado a menos 2, que é o valor do deslocamento da deformação da mola, e transformando o 400 ali em potência, então o que é 400? 4 vezes 10 ao quadrado. Se eu estou multiplicando K por 5, 10 a menos 2, ele passa dividindo. E quanto dá 5 divididos por 4? Dá 0,8. Como que dá ali a divisão de 10 ao quadrado por 10 a menos 2? Você, com divisão de potências de mesma base, conserva a potência e subtrai os expoentes. Então você vai ter 2 menos menos 2. Menos com menos dá mais, portanto, K é igual a 0,8 vezes 10 elevado à quarta. Porém, é sempre interessante você deixar em notação científica. Portanto, quem é K? É 810 ao cubo newtons por metro quadrado. E agora nós vamos para a questão em si. Isso foi meu cálculo auxiliar. A questão de verdade, ela vai pedir esse desenho aqui, ó, com o corpo com água dentro. E o que acontece quando você tem água num recipiente? Bom, primeiro de tudo, puxando para o centro da Terra, peso.
Está ali, 400 newtons, já fiz antes. Por que o corpo não cai? Agora vem um problema, por dois motivos. Primeiro, você tem a força elástica puxando para cima e a deformação da mola. Entretanto, a mola se deforma menos porque tem mais uma força empurrando o corpo para cima, que é chamada de empuxo. E quem que é esse empuxo? Empuxo é a força que o líquido exerce sobre o corpo empurrando para cima. Bom, lembrando que eu falei agora há pouco que quando você tem corpos em equilíbrio, as forças contrárias se igualam, nós não podemos esquecer que agora, puxando o corpo para cima, eu tenho duas forças, então elas vão se juntar, formando o quê? Formando que a força elástica mais o empuxo ficam igual ao peso. Mas quem que é a força elástica mesmo? É K vezes X. E quem é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume imerso. E isso é igual ao peso. Antes de continuarmos, apareceu aí para mim o lance do volume imerso. Como que eu entendo qual é o volume imerso? Bom, o texto falou para mim que o corpo é um cubo e o volume do cubo é a aresta ao cubo. A aresta vale 0,40, então o volume do corpo é 0,40 ao cubo. 0,40 ao cubo vai dar 0,064. Lembrem-se, sempre transforme em notação científica. Então 0,64 é 6,4 vezes 10 elevado a menos 2. Mas isso, gente, é o volume do corpo. E é aqui que está o problema da questão. O exercício, ele não quer o volume do corpo. O exercício fala que só metade do corpo está sob a ação do empuxo. Então o volume imerso, ele é na verdade metade do volume do corpo. Portanto, é o 6,4 10 elevado a menos 2 pela metade, que nos dá 3,2 10 elevado a menos 2 metros cúbicos. Quem que é isso? É o volume imerso. Agora eu posso voltar ali na fórmula e substituir no lugar do volume imerso aqui, ó, o valor dado. Vamos ver como fica isso? Então eu tenho a questão, as forças atuantes e substitua para mim. Força elástica, K vezes X. Empuxo, densidade do líquido, gravidade, volume imerso, igual ao peso. Bom, eu sei que o K eu tinha calculado 810 ao cubo, o X é o que eu quero. Eu sei que a densidade do líquido era de 1000 kg metro cúbico, perdão, 1000 kg metro quadrado. Metro cúbico, desculpe. Porém, 1000 kg metro cúbico é a mesma coisa que um 10 ao cubo. Olha aí na tua tela, ó, um 10 ao cubo é a densidade do líquido. Quem que é gravidade local? É 10. Quem que é o volume imerso? 3,2 10 elevado a menos 2. Continuando, fazendo a operação matemática aqui, ó, eu tenho 3,2 vezes 1, dá 3,2. 10 ao cubo com 10 elevado a 1 dá 10 elevado a quarta. 10 elevado a quarta com 10 elevado a menos 2 dá 10 ao quadrado. Percebem? E agora eu vou passar para o outro lado, ou seja, para o segundo membro, 3,2 10 ao quadrado, e já vou aproveitar para transformar o 400 em potência. Então vai ficar ali, ó, 8 10 ao cubo vezes o x, que eu quero, é igual ao peso 410 ao quadrado menos o volume, o empuxo 3,2. Potências de mesma base, subtração, eu subtraio os coeficientes. Então 4 menos 3,2 dá 0,8. Repete o expoente. Se o 810 ao cubo está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. 808 transformado em notação científica fica 810 elevado a 1. E aí eu tenho o quê? 8 divididos por 8 que dá 1. E divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 1 menos 3, menos 2. E o que é 10 elevado a menos 2 mesmo? 10 elevado a menos 2 é o prefixo de submúltiplo cente. Então eu tiro aquele 10 a menos 2 ali e no lugar eu coloco a letrinha C de cente. Portanto, a deformação da mola foi de 1 centímetro. Resposta, letra E. Fácil, né, pessoal? Muito simples. Então,
Espero que você tenha gostado do exercício, entendido bem ele. Comente aí, deixe o seu comentário embaixo se você achou legal, se ficou fácil de entender da forma que nós resolvemos o exercício. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, assinalar ali o sininho de notificações e, se possível, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo para que o canal possa crescer e eu possa fazer mais vídeos legais. Combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!